tudo aquilo que a gente está vinculado, tudo aquilo que a gente tem um apreço. O patrimônio é aqueles bens que a sociedade foi produzindo ao longo do tempo. O patrimônio em si, ele quer significar uma herança que a pessoa tenha, não é? Uma herança cultural, uma herança de identidade. Esse conceito de patrimônio ele foi se desenvolvendo aí ao longo da história, né? Principalmente depois do Renascimento. Aí a gente tem, por exemplo, durante a Revolução Industrial, na época do Iluminismo. Tem uma relação direta com a questão da memória, né? Quer dizer, não dá para falar de patrimônio fora do conceito de memória. E o conceito de memória, quer dizer, você tem uma variação temporal disso, né? Quer dizer, determinados períodos vai trabalhar com o conceito de memória, o que significa, o que é mais importante preservar. O restauro de um bem cultural, ele permite que uma obra que já tem alguns anos na história e na cultura de um povo, seja preservada para gerações futuras. Através de técnicas especiais e cuidados feitos por especialistas, essas obras conseguem manter as suas características originais, as marcas da passagem pelo tempo, na sua própria história também. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Ele é uma autarquia vinculada ao MIN, que é o Ministério da Cultura, né? No âmbito do governo federal, então. E ele foi criado, né, através de um decreto-lei, o decreto-lei número 25 de 1937, durante o Estado Novo, né, do Getúlio Vargas, onde houve então uma iniciativa por parte de uma série de intelectuais, de pessoas envolvidas e preocupadas na época, né, com a preservação da identidade nacional. Justamente foi o momento do modernismo, da busca por um nacionalismo, quer dizer, em pleno Estado Novo, quer dizer, se buscando referenciais da identidade então dita nacional brasileira, né? Então surge esse movimento que, entre outras coisas, culmina também com a criação, então na época do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje IPHAN, né? Hoje Instituto. Arquitetura que se espelha a evolução técnica daquele momento, né? O modus de vida daquele momento histórico, né? As relações que se estabeleciam de classes sociais. A gente não está aqui por acaso, a gente é resultado então de processos históricos, né? O que nos rodeia, as cidades, os cenários, as paisagens que nos cercam, são resultado desses processos, né? Tudo aquilo que a gente se referencia e que aconteceu para a gente poder seguir adiante. Esses aspectos todos constituem aquilo que chamamos de patrimônio, né? É o patri, que vem a ser do patriarcado, não sei, né? Não seja uma herança deixada por um antecessor, não é? E essa herança geralmente vinculada à herança familiar, não é? Que é a forma da organização social. Então, tudo aquilo que é patrimônio é tudo aquilo que a herança da nossa vida familiar, da nossa vida social vai nos deixando. No Brasil, por exemplo, os primeiros movimentos em relação à preservação foi preservar a memória colonial, né? Então, durante basicamente as primeiras décadas do século XX, com a fundação do Instituto Patrimônio Histórico, nós tivemos uma preocupação em resguardar as fortalezas, as igrejas, monumentos do período barroco ou do neoclássico, né? Então, naquele momento foi importante, foi a primeira ação no sentido de resguardar esse patrimônio, vamos dizer assim, basicamente arquitetural.
existe muito apelo, vamos dizer assim, um apelo da mídia, né, de coisas novas e novas e novas. Então as pessoas acabam não valorizando o antigo, as suas origens, e isso é bem problemático, né, vamos dizer assim, até para a saúde psicológica mesmo de um cidadão e as suas referências com o seu passado, né? Não ter isso, né? Ele não se sente pertencente a lugar nenhum, na verdade, e os lugares são importantes. Tu vê que todo dia as montadoras de automóveis mudam o modelo do carro. E aí o apelo para o novo quer dizer, o que é antigo é velho, é desatualizado, não tem valor, quer dizer, o novo. E a gente percebe, infelizmente, que essa tendência acaba acontecendo nas relações humanas. Então eu acho que é uma coisa que está muito assim na cabeça das pessoas, né? E aí a nossa atual economia, a forma como o mercado rege as coisas, quer dizer, tudo é muito imediatista, é muito efêmero, é tudo muito fútil, né? Eu acho que, de certa forma, isso contribui muito para que as questões que envolvem temáticas do passado, que na verdade a gente entende que o patrimônio é algo muito mais do presente e do futuro, mas enfim, que aparentemente diz respeito ao passado, é velho, porque é velho não presta, né? Então a gente vê que a grande dificuldade, a crítica que a gente faz, né, é contra esse modelo que tem muito essa tendência de valorizar somente o novo, um apelo para o novo, para a novidade. A globalização é isso, né? As pessoas vão se sentindo identificadas de uma grande massa, né? Uma grande população, mas uma grande população sem vida própria, sem identidade, sem cidadania, né? Sem vontades pessoais. Aí a pessoa começa a trabalhar com aquilo que a mídia vem nos oferecer, nos impor, né? Nos bombardear, né? São as propagandas, são o consumo. A Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural, ela está subordinada à direção geral da Fundação Catarinense Cultura. A Fundação Catarinense Cultura, então, é o órgão responsável pela preservação do patrimônio no estado de Santa Catarina, né? A Fundação ela tem duas áreas fins, são a área de artes e a área de preservação do patrimônio cultural, a qual eu estou subordinada. Patrimônio material, nós temos os bens móveis e os bens imóveis, né? Os imóveis são as edificações e os bens paisagísticos, né, de uma forma geral. E os bens móveis são toda obras de arte, mobiliário, toda sorte de bens considerados de importância histórica que podem ser movidos, né, como mesmo o próprio nome já diz. Historicamente seria assim, primeiro era patrimônio só as igrejas, o patrimônio religioso, depois os conjuntos históricos. E hoje em dia a gente já pode dizer que isso se ampliou muito mais. São os bairros, o centro histórico, os caminhos, o patrimônio imaterial,
A partir dos anos 70 e 80 começa-se ainda a se discutir um pouco mais como esses conjuntos estão relacionados também a um patrimônio imaterial. Quer dizer, não basta só preservar a igreja, o entorno arquitetural, mas também um pouco os modos de vida dessas pessoas, o comércio que ali está, né? Então se começa a se dar atenção também para os aspectos do patrimônio imaterial, que de alguma maneira ajuda e reforça a questão da própria arquitetura, o próprio estado da arquitetura, né? O restauro não é reforma. Na reforma de uma obra arquitetônica, por exemplo, a gente pode alterar suas características, inventar portas, janelas, né? Pode descaracterizar a peça, modernizá-la. E o restauro, ele não permite essas ações. O restauro simplesmente são técnicas que a gente faz nas peças ou nas edificações, mantendo todas as suas características originais, inclusive pinturas, cores e também toda a forma estética dessa obra de arte. As pessoas confundem muito de que achar que com um restauro a obra vai ficar novinha em folha. Muito pelo contrário, uma peça antiga que já tem lá os seus anos e às vezes há mais de séculos de idade, ela tem as suas marcas da sua passagem pelo tempo, ela tem as suas rugas, as suas manchas, como a gente hoje, o ser humano também tem. E isso tem que ser mantido. Mas, por exemplo, etapas assim de deteriorações, que às vezes ataque de insetos, umidade nas edificações, isso sim é tratado, mas sempre respeitando as características originais da peça. Tombar, na verdade, é conferir valor, né? É reconhecer que algo realmente é importante. E daí o ato de tombar, na verdade, é fazer todos os procedimentos administrativos para que isso realmente tenha força mesmo e isso seja reconhecido. Isso passe além de uma conversa, que nem essa conversa que nós estamos tendo aqui. O processo de tombamento, ele pode se dar tanto por pedido, né, de um cidadão qualquer, quanto por um estudo interno de técnicos da área para tombar algum bem. Nós, quando tivemos a ideia de fazer cachaça, de garrafa cachaça, nós descobrimos que nós precisávamos de um prédio. E esse prédio não podia ter menos que 4,5 metros de pé direito, que é a exigência do Ministério da Agricultura. Então argumentamos com o IPUF, apresentou a nossa ideia, o nosso projeto, e o IPUF já tinha a intenção de que essa casa fosse tombada. Ela nos informou que se nós topássemos de tombar a casa sem ônus para a prefeitura, que eles dariam luz verde para o projeto. E foi o que nós fizemos, o que nós verificamos, que para nós, quando nós queríamos preservar o prédio, só tinha vantagem. Então, com isso, por estranho que pareça, fomos os primeiros a tombar um patrimônio histórico do nosso nome, com vontade nossa e não por uma imposição da prefeitura ou do estado. O bem estando tombado, ele tem alguns benefícios. Seria o benefício da isenção de até 100% do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Florianópolis, por exemplo, até a década de 50 era quase a mesma cidade do século XIX e em coisa de 20, 30, 40 anos a cidade foi realmente destruída, surgiu quase que uma nova cidade. São Paulo, né? São Paulo em 100 anos praticamente é uma outra cidade, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, né? Então com as grandes cidades isso realmente foi trágico. Tem as
fortificações do período colonial, né? A fortaleza de Anhatomirim, a fortaleza de Santo Antônio de Ratone, São José da Ponta Grossa. Então, esse conjunto de fortificações do período colonial, pela sua magnitude, pela sua relevância, né, até internacional, no contexto dessas guerras políticas de Espanha e Portugal no período colonial, está tombado, está protegido todo o conjunto de fortificações da Grande Florianópolis aqui, né, que é um antigo sistema defensivo da ilha de Santa Catarina no período colonial. A gente tem aqui em Florianópolis também tombados o edifício da antiga alfândega, que é hoje a sede do IFAM, é um dos edifícios de arquitetura neoclássica considerados os mais importantes do Brasil, né, do século XIX. Nós temos a casa natal do pintor Vitor Meirelles, né, também tombado, onde hoje funciona o Museu Vitor Meirelles. A urbanização não necessariamente é um inimigo da preservação. Há a possibilidade de se fazer um desenvolvimento urbano que faça da preservação o seu instrumento de desenho. Qualquer urbanista quer pegar uma cidade que tenha um conjunto histórico e possa dali desenhar e permitir com que apareçam conjuntos contemporâneos, intervenções contemporâneas, trabalhando nesse conjunto histórico. Isso é maravilhoso, é um desafio urbanístico contemporâneo. A gente chama de patrimônio imaterial ou intangível também, porque é algo um pouco, de certa forma, até abstrato, né? Tu imagina, por exemplo, o modo de fazer uma embarcação tradicional como a baleeira, que é uma embarcação tradicional aqui do litoral catarinense, né? É um tipo de embarcação que está praticamente extinto. Hoje em dia, a produção de baleiras, existem ainda muitas baleiras, mas geralmente são baleiras antigas. Tem aí pelo menos, talvez uns 20 anos que não se fabricam mais baleiras. A engenharia de se fazer um barco guarda muito do fundamento da arte de se construir as coisas, né? Então é preciso entender da onde que as coisas são feitas, como que elas surgem, da origem delas, do raciocínio que levou à execução daquela forma, através da forma artesanal. A gente procura ainda, mas só para esporte, assim, para guardar e coisa, mas não temos condições mais de fazer, porque é tudo madeira especial, madeirinha torta, acho que o cavernamento era tudo madeirinha de acordo com a curva do esqueleto, né? E hoje não tem mais condições de pegar madeira assim no mato, não tem mais condições. E isso aí é muito caro também. Ninguém vai querer comprar uma baleeira feita hoje porque vai custar uma fortuna. Dois bens muito notáveis que são a Ilha do Campeche, né? Pelo conjunto também de pinturas rupestres, de inscrições rupestres e pela ambiência, pela paisagem natural que é única, que é excepcional, né? E a Ponte Ercílio Luz, né? Que de certa forma também é uma das meninas dos nossos olhos, né? Porque é o cartão postal não apenas da cidade, como acho que do estado, né? É quase que é difícil falar em Florianópolis ou mesmo falar em Santa Catarina e não imaginar a Ponte Ercílio Luz, né? Que a gente espera possa ser restaurada e o quanto antes devolvida à população realmente, né? E a gente tem acompanhado, inclusive, o projeto de restauro, fiscalizado, enfim, também que é a nossa atribuição, né? De forma que a intervenção que está se fazendo possa respeitar as características originais pelas quais, inclusive, ela foi tombada, né? Os engenheiros arquitetos que trabalham com restauro
usualmente eles estudam, né? Eles são pessoas mais interessadas sobre o assunto, então eles pesquisam essa questão de materiais, de estruturas, a fim de que quando for fazer uma obra de restauro a gente não interfira nas técnicas tradicionais. A gente sempre prefere que as técnicas tradicionais sejam mantidas. Então, a gente não vai colocar uma viga de concreto num edifício como esse da Alfândega, por exemplo. São todas vigas de madeira, barrotes de madeira, né? Se você for mantendo a edificação, for fazendo pinturas periódicas, fazendo os reparos que ela necessita, vai passar, sei lá, 20, 40 anos sem haver uma obra de restauro. Mas quando não há, essas obras costumam ser mais frequentes, porque aí começa toda essa questão, né, de infiltração de umidade, aí quando chega num nível que não tem mais como fazer a manutenção, aí que começa o restauro. Alguns imóveis abandonados, né? E o abandono é o começo do fim, né? Basta tu fechar as janelas e simplesmente apagar a luz, sair, virar as costas, que o tempo se encarrega de fazer o trabalho, de destruí-lo, né? Na verdade, né? Não tem manutenção, ele vai abaixo. Digo assim, que a gente só vai avançar quando a gente investir em educação, né? E isso para tudo no Brasil, como eu te falei, não apenas pesquisa de patrimônio, mas para tudo. Eu acho que o grande problema do Brasil é a educação. Se a Europa está no nível que está hoje, que é exemplar para o mundo, não apenas em termos de patrimônio cultural, como em meio ambiente, em cidadania e tudo mais, é porque se investiu maciçamente em educação nas últimas décadas, né? O que o governo brasileiro investe em cultura é irrisório, é 0, alguma coisa por cento do orçamento da União. Então, fica difícil você trabalhar nesse sentido, né? O que seriam nossas cidades se não tivesse história, se não tivesse cultura, se não tivesse algo que você pudesse referenciar? Então, na verdade, são todas essas memórias que se mantém e que na medida em que você está caminhando pelo espaço, você percebe essas memórias e isso vai te lembrando e é muito importante, eu acho que para a gente seguir adiante, para a gente viver, né? O cidadão, ele se identificando de uma cultura e valorizando essa cultura porque conhece, ele vai perpetuar também essa cultura.